Graças a Deus. Mulheres que marcam a história. E hoje à noite vamos refletir na palavra de Deus sobre uma dessas mulheres tão especiais para os propósitos do Senhor dessa relação. Podemos pensar em uma mulher que poderia representar as mães, não é? Hoje, especialmente, Dia das Mães. Aliás, quem estaria hoje pregando seria o pastor Eupídio, nosso missionário em Era Nova. Mas eles tinham uma programação também lá das mães agora à noite. Não achei justo ele vir para cá e deixar a programação lá. Então, estou pregando hoje e no domingo que vem, se Deus quiser, ele estará conosco. Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, sim, uma mulher que tem muitos segredos para nos ensinar, porque ela própria viveu uma situação única, como nenhuma outra mulher, nem antes dela e nem depois dela, vai realmente experimentar e viver. O primeiro texto que lemos, de Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, é chamado de o Magnificat, que é exatamente o canto de Maria. É o texto mais longo que Maria falou em toda a Bíblia. Na verdade, ela cantou esse texto, né? Esse lindo texto, transformado já também em música. Aliás, o texto que é a própria música. No episódio em que Maria visita Isabel, quando ela sabe que será visitada pelo Espírito Santo de Deus e conceberá Jesus Cristo, e o próprio anjo traz a ela a informação de que Isabel, também sua parente, estava também grávida e que aquilo também era obra e graça do poder de Deus, porque Isabel, já bem idosa e estéril, normalmente não poderia ter filho. Então ela canta esse belo hino, não é? Que começa exatamente dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela canta mesmo diante de uma situação bem adversa, não é? E aqui então nós temos nesse texto e no anterior a ele, aquele que nos apresenta duas mães, Maria e Isabel, e que nos ensinam como nós devemos servir ao Senhor. Aliás, Deus sempre, quando quer interferir na história, quando Deus quer trazer algo novo, Ele sempre começa com uma criança. As crianças da Bíblia, elas marcam a história e elas marcam também uma transformação de um período. E se Deus usa crianças, é lógico que Ele escolheu as mulheres. Que bênção, né? As mulheres que é apresentada pelo apóstolo Pedro, né, como o vaso mais frágil. O vaso mais frágil. Mas não que ela não tenha força em absoluto. Ela é o vaso mais frágil, mas no que diz respeito talvez à emoção. Mas no que diz respeito ao dia a dia, as mulheres são mais fortes, né? Com certeza. Outro dia eu ouvi de alguém que foi no shopping, e lá no shopping, como aqui também, tem alguém sempre medindo a temperatura para ver se está com febre, não é assim? Então o sujeito falou assim: pode medir a temperatura só das mulheres. Porque a mulher com febre acorda o menino, faz café, serve o café, né, irmão Israel? O irmão Israel também, ele está firme e forte, né? Venci a Covid, não é isso, irmão Israel? Assim, faz bolo. Tem mulher que faz bolo também, tem. E põe o menino para a aula, faz almoço e ainda vai no shopping. Quando você já viu homem com febre ir no shopping fazer alguma coisa? Faz nada, fica na cama, né? Assim? Então, não precisa, aquela pessoa diz, não precisa medir temperatura de homem no shopping. Homem com febre não sai debaixo da coberta. Né, irmão? Fala sério. Você já está com a cara de quem já está com febre também, né? Mas não vem na igreja também não, quem está com febre não. Assim somos nós, homens, né? Mas precisamos tratar com carinho essas mulheres. Então, quando Deus
Ele escolheu o tempo certo. Aquilo que o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:4, chama de a plenitude dos tempos. Diz o apóstolo: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A plenitude dos tempos é como se no relógio de Deus, que é diferente do nosso relógio, chegasse o tempo e despertasse realmente um despertador, não é? Dizendo: olha, está na hora. E aí quando Deus resolve enviar o seu Filho Jesus Cristo, Ele que já havia planejado e que o profeta inclusive já havia profetizado, né? Que a virgem conceberia e dará à luz a um filho. Eu imagino Deus agora procurando na plenitude dos tempos aquela que viria a ser a mãe do Filho de Deus. E ele encontrou Maria, aquela menina simples, lá de Nazaré. Maria se mostra então como uma mulher profundamente corajosa. E, aliás, eu não conheço mulher que não seja corajosa. Porque a própria vida tem imposto às mulheres a necessidade de ter uma coragem, uma força para além de nós próprios homens. Graças a Deus, muitas coisas na nossa cultura têm mudado, mas em algumas culturas, inclusive, é um motivo de tristeza quando se nasce uma menina. E as mulheres, sabemos nós, também ainda na nossa sociedade, e vale a pena talvez você ler o artigo do boletim, né? O que está acontecendo com a família. Depois você dá uma lida lá, como as nossas famílias, talvez até as famílias das igrejas, também têm enfrentado violência das mais diversas ordens, não é? no meio da família. Ela se mostra corajosa porque Deus dá a ela uma tarefa impossível. E se quer que uma tarefa seja cumprida, dá para uma mulher. Agora mesmo, abrimos o curso de homem ao máximo e mulher única. Mulher única não é única mais, porque já tem umas 533 lá. Mas por enquanto só vieram umas 10. O homem ao máximo, ainda tem vaga. Eu, Maiada. Tem jeito, né? Então Deus, quando procura alguém para uma tarefa, e uma tarefa impossível, só podia buscar uma mulher. E ele, imagina Deus procurando aquela que seria a mãe do Filho de Deus, e vê aquela menina de Nazaré e manda o anjo lá, o anjo Gabriel, falou: vá lá falar com Isabel, que eu ouvi a oração de Zacarias, que era o sacerdote. Zacarias engravidou primeiro do que Isabel, porque ele orava. Deus falou: vai lá, fala com Isabel, aproveita a viagem, já passa na casa de Maria, que é perto. Na verdade, elas moravam cerca de 100 quilômetros uma longe da outra. Isabel morava nas montanhas, Isabel na vila, na cidade, na rua, em Nazaré. Mas o que é 100 quilômetros para o anjo? Nada. Falou: já passa lá e já avisa também para Maria, que já escolhi aquela lá mesmo, pode ir lá, que ela me deu o endereço talvez, o anjo motoboy do céu, já veio, já cumpriu. Passou Isabel, falou, escutei sua oração, coisa e tal, Zacarias ficou mudo, uma confusão, agora vamos para Nazaré. Passou lá, e já chegou, Maria está lá talvez com seu lencinho na cabeça, varrendo a sua casa, e etc. E o anjo já chega no verso 28, desse mesmo capítulo 1 de Lucas que lemos, e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela olhou, assustou, não é todo dia que aparece um anjo, assim do nada, e já chega falando: salve agraciada, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que ela fica, como diz lá no Mata 3, assuntando, que saudação seria aquela, que aquele anjo estava querendo falar com ela. Deus procurava alguém para uma obra singular, para algo extraordinário,
para algo impossível, encontrou Maria, porque ela certamente também já estava vivenciando na sua vida, não sabemos como era a vida de Maria, nem antes nem depois, na verdade, o Evangelho fala pouco dessa personagem tão importante, mas uma coisa nós sabemos: quando Deus quer fazer algo de extraordinário, Ele procura pessoas, homens e mulheres para a sua obra. Eu e você, nós somos o grande material de Deus, nós somos a obra-prima que Deus usa para fazer o extraordinário acontecer, mas nós precisamos crer naquilo que Deus nos dá. Ela, corajosa que era, recebe uma incumbência jamais dada a qualquer outra mulher. Ela deveria engravidar sem ter nenhum tipo de contato com homem nenhum, mesmo porque ela era solteira e, além disso, era virgem. E ela, que não entendia muito bem disso, menina do interior, não sabia muita coisa, mas ela sabia o básico. Tanto é que no versículo 34 desse mesmo capítulo 1, ela diz para o anjo assim: gente, primeiro, se um anjo aparecer, imagina, Rilson, um anjo aparecendo na sua casa, com aquela asa, 2 metros de altura, eu acho que eu já tenho um troço e já caio lá. Conversar com o anjo, então, acho que eu nem tenho fala, depois que ele foi embora que eu vou... Mas ela conversa com o anjo, e ela diz assim: espera aí, ô anjo, como será isso, na tradição antiga, né? Se eu não conheço nenhum homem? Conheço aqui no sentido bíblico mesmo. Ela diz: como isso pode acontecer na linguagem de hoje, se eu ainda sou virgem? Ela conversa com o anjo e diz: isso é impossível. Não tem como. Não existe isso. Nunca existiu. Por isso ela precisava ser corajosa. E por isso eu e você também, as mães aqui e as mães de casa que nos acompanham, precisam renovar a sua coragem, porque mãe precisa ser corajosa. Primeiro, para acreditar que o impossível para Deus sempre é possível. Porque essa é a resposta que o anjo dá a ela. O anjo diz assim: olha, Isabel, a sua parente, ela também engravidou. Ela vai ter um filho. Essa é a prova. Se você quer uma prova visível, Isabel, ela vai ter um filho. E o anjo diz assim para ela: olha, agora, para o homem, alguma coisa pode ser impossível. Mas ele diz no verso 37, mas para Deus, nada é impossível. Ele diz a ela: para Deus, nada é impossível. Diante do questionamento daquela grande obra, daquele feito extraordinário que iria acontecer, diante do questionamento dela, e Deus não fica bravo com a gente por a gente questionar Ele, não. Aliás, nós devemos questionar a Deus. Como isso vai acontecer, Senhor? Como? E Deus responde. Deus responde: olha, vai acontecer, creia e vai acontecer. E ela se rende. No versículo 35 desse mesmo texto que lemos, né, do capítulo 1, ela diz então, se rendendo aquela tarefa tão importante, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo como você falou. Que maravilha! Será que nós temos essa condição de aceitar o plano de Deus para a nossa vida? Não sabemos qual era o sonho de Maria, mas sabemos que jovens têm sonhos. Um dos principais sonhos, certamente, daquelas jovens, daquela época, naquela conjuntura, era formar uma família, era ter um marido, era ter filhos. Esse era o maior sonho das mulheres daquela época, ainda hoje. Só que hoje, além disso, elas têm outros sonhos também para além desses. Mas quando ela diz sim, faça-se em mim, segundo a sua palavra, era o sim mais corajoso que alguém poderia dar. Porque implicaria, ela sabia o que implicaria.
em passar vergonha naquela pequena vila de Nazaré, em ser apontada na rua, talvez, pelas pessoas como uma mulher pecadora. Porque ninguém, nem naquela época e nem hoje, iria aceitar uma história como essa, convenhamos. Absolutamente. Mas ela se rende. Ela não fala, passa amanhã que eu vou pensar sobre isso, vou perguntar à minha mãe, vou perguntar ao meu amigo, vou perguntar a alguém. Não, ela diz, que seja assim. E aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela foi escolhida por Deus para um grande plano, assim como as mães atuais também têm uma grande tarefa sobre si. Educar filho não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para quem é corajoso ou corajosa. E é interessante, não é à toa que a própria Bíblia diz, que a mulher sábia é que edifica a casa. Entendemos que a Bíblia é a verdade. Esse papel da sabedoria, no edificar da casa, de assumir esse compromisso, pensando num grande plano, cada mulher, cada mãe precisa desenvolver um grande plano e ter em mente que a edificação da família é um grande ministério também, para além de qualquer outro. Mas serve a nós outros também, que Deus ainda hoje procura pessoas que sejam corajosas. E Ele também nos dá tarefas que são impossíveis a olhos humanos. Deus sempre se apresenta a nós, nos dando tarefas espirituais que são impossíveis de serem cumpridas. Ou quando Ele chega a Moisés e diz que ele deveria tirar o povo de Israel do Egito, era impossível humanamente falando. A questão é que quando Deus nos dá uma tarefa impossível, Ele também vai conosco e Ele é quem realiza a obra. O anjo diz, olha, o Espírito do Senhor, Ele vai vir sobre você, Ele vai te visitar e o poder do Altíssimo a envolverá com a tua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Maria, ela se reconhece como alguém que fazia parte de um plano especial de Deus. Mas não só isso. Sabia que quando Deus coloca sonhos no nosso coração, sonhos dele, tarefa dele, uma das coisas principais que nós devemos fazer quando Deus coloca algo em nós, é buscar pessoas que sonham os mesmos sonhos. É buscar pessoas que estejam também na mesma atmosfera de estar experimentando o que Deus está fazendo. Aliás, é o próprio Paulo, apóstolo Paulo, que diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Mas quando você recebe um sonho de Deus, alguma coisa que vem realmente do Senhor, você precisa se juntar com pessoas que estejam sentindo a mesma coisa, vivenciando o mesmo momento espiritual, para você ir mais além. É assim, por exemplo, nos esportes. Grandes esportistas, grandes corredores, eles simplesmente vão se juntar a outros que têm esses objetivos, que vão querer alcançar aquelas metas. Ele não vai se juntar a outro menos do que ele. Ele vai querer andar com aqueles que estão além, para que ele também possa alcançar patamares que ele não alcançou ainda. Assim, aqueles que Deus coloca sonhos no seu coração, ou aqueles que Deus tem chamado para estar com Ele, Ele nos chama para nós nos juntarmos a pessoas que estão experimentando a mesma atmosfera de Deus, para vivenciarmos a mesma coisa. Imagina Maria pensando assim, bem, eu aceitei, eu disse sim para o Senhor, mas tem uma coisa, como que eu vou explicar isso para minha mãe? Falar, mãe, aqui, veio um anjo aqui ontem, sabe? Estava varrendo a casa e falou assim, 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 depois bateu asa e foi embora. A mãe ia pensar, sei, um anjo. Isso não existe mais não, tá, irmãos? Se escutar essa história, não é verdade mais. Foi só uma vez, acabou. Como que ela seria vista na pequena aldeia de Nazaré, quando ela andasse pela rua? Agora, o anjo tinha dado a ela uma grande informação.
E olha que Deus nos dá informações que nós precisamos aproveitá-las. Nenhuma informação de Deus, ela é à toa. O anjo disse assim para ela: Isabel, a sua parente, também está grávida. Era uma dica. Ela falou assim: eu vou passar esse tempo da minha gravidez com Isabel. Eu vou me juntar a quem também viu o anjo. Eu vou me juntar a quem também está passando por essa mesma experiência espiritual. Eu não vou me juntar aos críticos, aos que pensam pequeno, aos que não estão querendo cumprir o plano de Deus. Eu vou me juntar a alguém que também possa me acrescentar algo e que tenha uma fé em Deus e que vai me ajudar profundamente. E ela anda, não sei se de cavalo, trem com certeza não foi, nem ônibus, nem carro, mas ela foi 100 quilômetros, montanha acima, buscar Isabel. Ela não ficou no mesmo lugar. Não tem como nós recebemos um chamado de Deus, não tem como nós recebemos uma incumbência de Deus e ficarmos no mesmo lugar. E não me refiro a lugar geográfico, mas a um lugar espiritual, que quando nós somos visitados pelo Senhor, ou algo arde no nosso coração para fazermos para o Senhor, nós precisamos também buscar outros, cujo coração esteja ardente pelo Senhor, cujos sonhos acompanhem os seus sonhos, e os sonhos que Deus pôs no seu coração. Elas, tanto Isabel quanto Maria, criam naquele Deus para quem nada é impossível. Mas como nós parece hoje estamos distantes desse Deus. O nosso Deus é um Deus previsível, é um Deus que não age para além do que simples olhos humanos possam ver, mas o Deus que se manifesta em Cristo e se apresenta a essas duas mulheres para mudar a história do mundo, Ele se apresenta como Deus para quem nada é impossível. Deus nos chama para sair do nosso lugar de conforto, para ir em busca daquilo ou daquilo que Ele quer para a nossa vida. É um passo importante que é preciso dar. Nós damos o passo e o Senhor coloca o chão. Isso é que chama fé. Não é esperar o chão aparecer. Como Pedro, que vê Jesus vindo sobre o mar, caminhando sobre as águas, e disse ao Senhor mesmo: deixa eu ir ter contigo. Jesus falou: vem. Imagina Pedro descendo do barco, pescador que era, com muitas histórias, como todo bom pescador, mas talvez nunca Pedro havia ouvido uma história de um pescador que andou sobre as águas. E ele tira o pé do barco e põe na água. Imagina a surpresa quando ele percebe que pode pisar. Não é o meu caso aqui. E ele põe o outro pé. E ele dá o primeiro passo. E dá o segundo passo. E ele percebe então que a palavra daquele que o chamou para sair do barco era fiel, mas ele precisava botar o pé primeiro. Isso é fé. Claro que depois ele titubeia, começa a afundar, e assim somos nós também. Assim somos nós também. Mas é preciso dar o passo para experimentar o poder de Deus grandioso do Senhor. Há um fato interessante quando essas duas mulheres se encontram. Um fato teológico muito importante que passa desapercebido para muitos. João, segundo as palavras de Jesus, João Batista, que é o que está no ventre de Isabel, foi, segundo Jesus, o último profeta do Antigo Testamento. Ele foi o último, porque todas as profecias se cumprem em Cristo. Portanto, hoje, as profecias que nós temos para seguir estão todas escritas nesse livro bendito. Esse é o nosso livro de profecias. E tudo o que há de acontecer está escrito aqui. Por isso, quando nós pregamos no púlpito, como agora eu faço, e todos aqueles que fazem usando com fidelidade esse livro, são profetas do Senhor. João foi o último, porque em Cristo
o Antigo Testamento ele é cumprido e Jesus começa um novo testamento, um novo pacto, um novo acordo, agora a partir do momento em que ele começa o seu ministério, funda a igreja e morre na cruz do Calvário. O último profeta, no ventre da sua mãe, quando Maria entra na casa de Isabel, a Bíblia diz que Isabel, então, no verso 42 do capítulo 1, diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. E ela diz: e quando me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, diz Isabel a Maria, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. O último profeta do Antigo Testamento saúda agora, no ventre da mãe, o Messias, que chega para cumprir todas as profecias. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento realmente se unindo com gratidão e confiança, e pela manifestação do Espírito Santo na criança que estremece de alegria no ventre de Isabel. Assim, o Messias Jesus, ainda talvez um embriãozinho no ventre de Maria, é saudado, e o Espírito Santo age num feto, age num embrião. Esse texto, queridos, responde muitas perguntas da área da ética, da bioética, da biomedicina e da teologia. Quando uma criança passa a ter vida, com quantas semanas? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele já age num feto, num embrião, dentro do ventre da mãe. E que aquelas crianças, no ventre das suas mães, já eram alvo de um projeto extraordinário de Deus, que mudaria para sempre a história, em antes de Cristo, depois de Cristo. Maria fez parte desse projeto de Deus, sem saber, é claro, mas fez. Ela também nos dá um segredo para nós aprendermos sobre submissão à vontade de Deus, porque ela se mostra como uma mãe submissa à vontade de Deus. E aqui chegamos então nesse lindo cântico do Magnificat. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Muitos não sabem, mas ela faz uma adaptação, né, do cântico de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10. Mostra que ela conhecia a Bíblia, que ela lia a Bíblia. Muitas partes do que consta aqui no Magnificat confere com o canto de Ana, também uma mulher estéril, também uma mulher que deu à luz a Samuel, que também foi um marco na história do Senhor. Agora ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e ela se reconhece submissa à vontade de Deus, e quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, ela está se colocando no devido lugar da história para o qual Deus a elegeu e Deus a colocou. Deus não a colocou como senhora, como alguns pensam, mas foi exatamente na condição de serva, de quem é pequeno, tanto que ela completa no versículo 48, porque atentou para a humildade da sua serva. Ela não pode nem quer ser colocada no lugar para o qual a palavra de Deus e nem o próprio Deus da palavra a colocou, mas ela foi serva, assim como nós devemos também ser. Uma mãe sábia entenderá que o grande privilégio de ser escolhida para dar a vida, uma vida que vem ao mundo, é que ela seja serva. Maria sabia disso.
Aliás, foi isso que ela respondeu também ao anjo anunciador: eis aqui a serva do Senhor. E o que é mãe, se não serva, né? O que é a mãe, se não uma serva que pensa em tudo, que abençoa os filhos, e às vezes até demais, porque amor demais também mata, amor demais faz mal. Só que o amor de mãe não tem fim, né? É assim, muitas vezes. Mas ela reconhece a soberania como nós devemos reconhecer. Ela sabia exatamente qual era o seu papel no reino, na história. Nós precisamos também reconhecer esse papel na nossa vida. O nosso papel no ministério para o qual o Senhor nos deu, seja como mães, como pais, como ministros do Senhor na igreja, como líderes. Entender que é um grande privilégio poder servir a Jesus no lugar em que Ele nos colocou. Ela também, queridos, nos ensina um outro segredo. Ela reconhece a sua condição de pecadora. No verso 47 do Magnificat, ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ora, quem precisa de um Salvador é exatamente quem está perdido, quem precisa de salvação. Maria não é menor em nada, porque ela se reconhece pecadora. Aliás, quando Deus procura alguém para fazer a sua obra, Ele não procura alguém que não seja pecador. Aliás, na história bíblica, vemos o contrário. Davi, o homem segundo o coração de Deus, péssimo pai. No Dia dos Pais a gente fala mal dele. Moisés, parece que também não era um bom marido. E podíamos falar tantos. Saulo, então, perseguia a igreja de Cristo. Mas Deus pegou esses homens, burilou a vida deles, transformou a vida deles, castigou eles um pouco, de maneira que eles foram transformados e chegaram aonde chegaram, apesar de serem pecadores. Maria, nesse caso, também não era imaculada, ou seja, sem pecado. Era pecadora. Isso não a desmerece de maneira nenhuma, muito pelo contrário, faz-nos identificar ainda mais com ela. Ela precisava também de um Salvador, assim como Isabel, que quando Maria chega, ela diz: quem sou eu para quem venha me visitar a mãe do meu Senhor? Ela chama o feto que havia no ventre de Maria, ela já idosa, Isabel diz: é o meu Senhor que está aí. Que glória, que bênção. E ela também, agora, se reconhece que precisava de um Salvador. Tinha consciência. Aliás, quando Mateus conta a história da visita do anjo anunciador a Maria, em Mateus 1:21, o anjo, que é o mesmo, e cada evangelista vai acrescentar alguma informação importante, né? Devemos lembrar que eles escreviam a partir da tradição oral, então às vezes um detalhe que passou desapercebido para um, o outro teve essa informação, né? Aliás, o primeiro evangelho a ser escrito foi exatamente o evangelho de Marcos, apesar de Mateus aparecer na ordem primeiro, mas Marcos foi o primeiro a ser escrito, por isso ele é mais conciso. E todos os fatos de Marcos aparecem nos outros evangelhos. Parece que os outros tiveram Marcos como base, né? E acrescentaram outras informações. Mateus, então, diz que o anjo anunciador fala para Maria qual o papel do Messias que ela geraria no seu ventre, e o anjo diz a ela assim: ele, ou seja, Jesus, salvará o povo dos pecados deles. Ora, se Maria pudesse, então, tirar o pecado de alguém, o anjo diria: você e ele salvarão o povo do pecado deles. Mas não é isso que Mateus registrou no capítulo 21, mas que ele, o Messias, salvará o povo dos pecados deles. Só Jesus foi sem pecado, só Jesus foi para a cruz, só Jesus morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue ali. E graças a Deus por isso.
Mas Maria ainda assim pode ser os exemplos para as mães, ou para todos nós, no sentido da sua submissão, do reconhecimento, de saber que ela também fez parte desse plano maravilhoso. Maria resgata Eva, no sentido que Eva, mesmo não tendo conhecido o pecado, não resistiu ao pecado. Mas Maria, mesmo pecadora, foi escolhida por Deus para cumprir a contento a sua tarefa, e assim o fez. Se o primeiro Adão pecou e o segundo Adão justificou, fazendo uma analogia, podemos dizer que, de certa maneira, Maria resgata também Eva desse lugar onde as mulheres às vezes são colocadas, né? Que não deve de maneira alguma ser colocadas no lugar de alguém que errou, que foi fraca, absolutamente. A questão não é de gênero. A questão não é de gênero, a questão é de humanidade, é de ser humano. E Deus responsabiliza todos os seres humanos, e não a mulher ou o homem, como alguns às vezes querem trazer para o mundo teológico essa questão. Mas por último, Maria nos ensina também que ela foi uma mãe maravilhosa, que apontava para o Filho, que era também o seu Senhor, e não para si mesma. Ela não veio para ser protagonista na história, mas ela veio para entender, e às vezes não entendia. Em Lucas capítulo 2, versículo 51, nós vemos que tudo que acontecia, a Bíblia diz que ela guardava no coração. Quando da visita a Jerusalém, preguei sobre esse texto há poucos dias, quando Jesus fica para trás no templo, e Maria e José esquecem o menino Jesus, né? O adolescente Jesus, com 12 anos, em Jerusalém. Depois eles ficam procurando 3 dias o menino, não encontram, até que vão para o templo, e encontram Jesus lá. E a Bíblia diz que depois que ele fala, vocês não sabem que eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai? Ela ficou assim sem entender, né? Mas a Bíblia diz que ela guardava também isso no coração. Nos mostra o amor de mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha apenas 7 anos de idade. 7 anos. Tenho poucas lembranças dela. Mas uma das lembranças nítidas que eu tenho da minha mãe era, fora as viagens de trem de BH para Valadares, que a gente chegava aqui, se vendesse o minério que tinha na roupa da gente, dava uma boa grana. Naquela época tinha isso, né? Um banco de ripa, você chegava aqui todo esquartejado já. Mas foi uma lembrança que eu tenho dela. Uma vez eu doente, com febre, sei lá com quantos anos eu tinha, mas minha mãe ao lado da minha cama, botando um pano na minha testa, acho que para amenizar a febre, né? E chorando. Eu me lembro disso. Talvez uns 6, 5 anos, não sei que idade. Mãe é assim. Mãe é assim. Maria guardava no coração aquilo, e como ela precisou ser forte. Mas como ela tinha consciência da missão, porque em João 2 mesmo, eles estavam agora numa festa, e acontece, talvez amigos deles muito próximos, de modo que o vinho acaba, e quando o vinho acabava numa festa de judeu, era o caos, porque o vinho era alegria. Mas isso é naquele tempo, tá, irmãos? Hoje não. E o povo bebia mesmo. Então dava-se primeiro o bom vinho, não é isso? Na hora que você estava mais para lá do que para cá, dava o vinho ruim, que aí ele nem percebia, podia dar até álcool em gel que ele mandava para dentro. O judeu não é fácil não, irmão. Brasileiro é que é jóia, mas o judeu... Eles chegam e correm para Maria, acabou o vinho. Vai para Maria, fala, Maria, não tem vinho. Talvez ela fosse até meio parente, né? Uma pessoa que dá aqueles conselhos de festa. O que a gente faz? Onde é que vai comprar? Aí Maria leva o problema para Jesus, falou, ô filhão, acabou o vinho, vai ser muita vergonha. E Jesus ainda dá uma tirada, né?
Não chegou a minha hora ainda. Ele não tinha inaugurado os milagres ainda, estava 0 quilômetro. Não chegou a minha hora ainda não. Mas só que ela, sabe o que ela faz? Como mãe que conhece o filho, ela fala, façam tudo que ele mandar, viu? Ele é turrãozinho assim, mas daqui a pouco esse coração amolece. Façam tudo que ele mandar. Conhecia o filho. E mais do que isso, se existe um mandamento de Maria na Bíblia, é esse. Façam tudo o que Jesus disser. Quem faz tudo o que Jesus disser, está obedecendo. E o restante da história nós sabemos. O primeiro milagre numa festa de casamento, onde transformou-se água em vinho. Ou quando encontramos no Evangelho de João, no capítulo 19, Jesus crucificado, e Maria firme ali o tempo todo, ao pé da cruz. É assim que a Bíblia diz que ela estava, João 19, 25. Maria, a sua mãe, estava ali ao pé da cruz. Que mãe pode ver o infortúnio de um filho sendo crucificado, ainda mais injustamente? Mas ela esteve lá firme, coração forte. Muitas pessoas talvez tentando fazê-la vivenciar aquele momento da melhor maneira possível, mas como ela tinha guardado tudo no coração, ela olhava assim e falava assim, vou chegar até o fim, vou cumprir minha missão, porque eu disse sim, 33 anos atrás, lá atrás, eu disse sim para essa missão, e vou levar até o fim, e levou. Aliás, há uma tradição que diz que depois disso, os discípulos reuniram, logo depois, na casa dela, para onde Jesus pediu, inclusive, para que João, o apóstolo do amor também, que levasse ela para a casa dele, e ali naquela casa, começou então a igreja de Jesus Cristo, os discípulos se reunindo. Ela sabia que não seria protagonista, mas também nos aponta algo muito importante, é que cada um de nós, agora, podemos fazer parte da família de Deus. E aí, eu quero encerrar com esse último texto que nós lemos, de Mateus capítulo 12, lemos no início, Mateus capítulo 12, 46 a 50. Jesus está com os discípulos, talvez numa determinada casa, e a mãe, Maria, e os irmãos de Jesus, então é um texto que mostra que Jesus teve outros irmãos, nesse caso, então, Maria não ficou virgem até a morte, né? Como alguns pensam que também isso, de alguma maneira, tiraria a hombridade. De maneira nenhuma, o fato dela ter tido outros filhos faz dela ainda uma mãe mais feliz e mais abençoada ainda. A Bíblia diz que inclusive os seus irmãos, os irmãos de Jesus, não creram em Jesus, ele tinha irmãos. E por alguma situação talvez da casa, não sei se para dar alguma notícia sobre José, porque José desaparece da história, né? Não sei se queriam falar que o pai dele estava passando, não sei, alguma notícia tinha, não sabemos, o evangelista não diz, mas diz apenas que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus chegam naquela casa onde ele estava e pede uma palavrinha. E alguém então vem e cochicha com Jesus e diz, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles querem falar com você. E Jesus, como tinha aquela mente espiritual, que todo assunto material ele levava para o espiritual, como nós deveríamos fazer, deveríamos considerar todas as coisas como espirituais, e se nós vivêssemos nessa atmosfera, nós entenderíamos muito mais os planos de Deus. Nada na nossa vida é por acaso. Guarda isso no seu coração. O que está acontecendo aqui, o que acontecer quando sair daqui, amanhã, depois, do seu emprego, do seu trabalho, sua escola, nada é por acaso. Deus tem um propósito em tudo. Tudo. Jesus pergunta então aos discípulos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eles olham para o outro e falam assim, está endoidando, perdeu a memória? Aí Jesus explica o que ele quer dizer. Ele diz, olha, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Jesus está dizendo que para além da família física,
que é abençoada, nós também temos a possibilidade de fazermos parte de uma família ampliada, a família de Deus. Por isso nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, porque somos da mesma família. É assim que escreve o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 12, 19. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadãos dos santos e da família de Deus. O evangelista João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz que Jesus veio para o que era seu, ou seja, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas arremata o evangelista, João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, agora pela fé em Cristo, pela fé em Jesus, por nos rendermos a Ele exclusivamente, nós podemos ser transformados em filhos de Deus e não apenas sermos criaturas de Deus. Esse é o maior legado que nós podemos pensar sobre a mãe de Jesus e todos aqueles que a Bíblia nos apresenta. Podemos ser mãe, irmão, irmã de Jesus, sermos dessa família de Deus abençoada, como o Senhor quer que sejamos. E para isso é necessário realmente apenas crer no Senhor Jesus, entregar a nossa vida a Ele e dizer: Senhor, sim, eu quero fazer parte da família do Senhor. Eu quero ser também parte dessa família maravilhosa, porque eu quero fazer, praticar e vivenciar a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Eu queria que você baixasse sua cabeça rapidamente, porque eu quero dar essa oportunidade hoje à noite aqui, para qualquer pessoa que tenha entrado aqui hoje à noite, que entende essa palavra, que entende que a Bíblia e os heróis da Bíblia são pessoas comuns como eu e você, pecadoras, falhas, pessoas que temos também situações na nossa vida que nós não sabemos como lidar com elas. Mas pessoas que, como Maria, também recebem de Deus uma tarefa extraordinária, impossível de ser cumprida. Mas que quando nós dizemos sim para o Senhor, aqui está a serva do Senhor, o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, nós podemos também fazer parte do propósito de Deus e sermos da família de Deus. Eu queria saber se alguém aqui hoje à noite quer entregar a sua vida a Jesus, que quer dizer assim: pastor, eu entendi essa palavra, eu quero sim fazer parte da família de Deus, eu quero entregar a minha vida a Jesus de uma vez por todas, para fazer parte dessa família bendita. Eu não entendo muita coisa, mas essa parte eu peguei. Eu quero ser assim também como Maria, a mãe de Jesus. Quero servir ao Senhor, quero me entregar a Ele, para que Ele possa tomar o meu caminho, que Ele possa me abençoar nas minhas decisões. Há alguém aqui hoje à noite, qualquer pessoa, seja aqui embaixo, na galeria, se sim, levanta a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Qualquer pessoa nesse auditório. Quer dizer assim: sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Sim, eu entendo, eu quero fazer parte da família de Deus realmente. Eu quero que o Senhor Jesus venha habitar na minha vida. Você pode dizer isso tudo com apenas um gesto, levantando a sua mão, para que eu possa ver você, para que eu possa orar pela sua vida, orar pela sua família nesse mês da família. Você que é mamãe e talvez esteja aqui hoje à noite também, edifique o seu lar na presença do Senhor, dando o primeiro passo de fé. E o primeiro passo de fé é fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Alguém, qualquer pessoa, alguém, em nome de Jesus. Você que está em casa também, se você quiser fazer esse propósito, tomar essa decisão, está aparecendo aí no vídeo um código, você pode escanear esse código com o seu aparelho celular, ou pode ligar para esse número, mandar uma mensagem de WhatsApp. Eu terei o maior prazer em orar com você, também orientar a sua vida, assim como qualquer pessoa aqui que queira falar comigo depois, ou dizer sim, eu quero
fazer parte da família de Deus. E eu quero, no nome de Jesus, ser um seguidor, um discípulo de Cristo. Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Como ela é rica, como ela é eficaz, como ela traz para nós exemplos tão benditos, Pai, de vidas que foram usadas pelo Senhor, pessoas como nós, mas que o Senhor, Pai querido, interveio na história através dessas pessoas, e pôde, ó Deus, fazer delas, através delas, um milagre do Senhor. Que também as nossas vidas, ó Pai, estejam na tua presença, que sejamos achados pelo Senhor, prontos para realizar a tua obra. E Deus, se o Senhor tem que achar alguém para fazer a tua obra, nos ache, Pai, em nome de Jesus. Ache cada um que está aqui hoje à noite, ache o teu povo que está em casa. Deus, se o Senhor quiser fazer algo de extraordinário aqui, nessa cidade, nessa igreja, na minha vizinhança, Deus, me ache em nome de Jesus, que eu quero fazer parte do plano do Senhor, eu quero entrar no extraordinário do Senhor. Ó Deus, que aqui também haja pessoas que tenham esse ânimo, Pai, de cumprir, Pai querido, a tua vontade. Ó Deus, de ser achado por ti, quando o Senhor estiver procurando alguém, Pai, para fazer a tua obra, que essas pessoas também digam assim: Senhor, me acha, me encontre e me coloque no plano do Senhor, que eu quero ser bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor mesmo nos abençoe e que sejamos, ó Pai, impactados pela tua graça maravilhosa, pela tua vontade perfeita, e que no nome do Senhor Jesus, cada um de nós saiamos daqui hoje à noite transformados e diferentes da forma como aqui entramos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida.
nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu